Já reparaste que existe um ritmo estranho na corrida? Um ritmo que não parece fácil, mas também não parece um sprint. Um ritmo que consegues aguentar durante algum tempo, mas sabes que mais tarde ou mais cedo vai começar a cobrar a conta. Este ritmo está muito próximo de uma das capacidades mais importantes da corrida. É verdade, o limiar anaeróbico. E perceber que este conceito pode ajudar-te a entender porque alguns corredores conseguem manter ritmos fortes durante muito mais tempo do que outros. O limiar anaeróbio pode ser a diferença entre sustentar o ritmo ou quebrar a meio. Se já ouviste falar do limiar anaeróbio, há uma boa hipótese de teres ouvido uma explicação demasiado complicada, com termos técnicos, gráficos e palavras que parecem saídas do manual de fisiologia. Mas a verdade é que é um conceito bastante simples e, mais importante ainda, é extremamente útil, porque ajuda a explicar porque certos ritmos parecem controláveis e porque alguns corredores conseguem correr forte durante muito mais tempo. Quando percebes o limiar, percebes melhor como o teu corpo responde ao esforço e começas também a perceber porque certos treinos funcionam tão bem e outros não tão bem. Vamos simplificar isto ao máximo. Imagina uma linha. De um lado tens um esforço relativamente controlado. Do outro tens um esforço que começa a acumular fadiga muito rapidamente. O limiar anaeróbio está próximo dessa zona de transição. É o ponto em que o corpo ainda consegue lidar relativamente bem com o esforço, mas começa a aproximar-se de uma intensidade que já não consegue sustentar durante muito tempo. E portanto não é um sprint, mas também não é uma corrida fácil. É aquele ritmo que parece, isto já está a ficar sério. Está forte, mas ainda está controlado. E há uma nuance importante. O limiar não é uma linha mágica. Não existe um momento exato em que tudo muda de repente. É mais uma zona do que uma linha completamente definida. É uma transição gradual. Existe uma forma muito simples de entender isto. Imagina um balde que tem um buraco no fundo. Enquanto a água entra e sai ao mesmo ritmo, o sistema mantém-se equilibrado. No entanto, se a água começa a entrar mais depressa do que consegue sair, o balde começa a encher e eventualmente vai transbordar. E na corrida acontece algo muito parecido. Enquanto o esforço está controlado, o corpo consegue lidar relativamente bem com a fadiga. Mas chega um ponto em que a fadiga começa a acumular-se mais depressa do que o corpo consegue compensar. Chega um ponto em que a fadiga começa a ganhar vantagem. E é precisamente isso que o limiar tenta representar. Aqui está a parte mais importante. O limiar está muito ligado à tua capacidade de sustentar velocidade. Não apenas correr rápido, mas continuar a correr rápido. Dois corredores podem ter velocidades máximas parecidas. Podem até ter capacidades físicas muito semelhantes. Mas aquele que tiver um melhor limiar normalmente consegue manter ritmos elevados durante mais tempo. E é exatamente aqui que muitas provas são decididas. Os 5 km, os 10, a meia maratona e até a maratona. Porque muitas vezes não ganha quem consegue correr mais rápido durante alguns segundos. Ganha quem consegue correr forte durante mais tempo. O limiar não mede o teu máximo, mede o que consegues sustentar. Esta é provavelmente a forma mais fácil de o reconhecer, porque quase toda a gente já sentiu isto. Estás a correr, a respiração já está forte, a conversa praticamente desapareceu, não consegues conversar, tens de concentrar, mas ainda existe algum controle. Ainda não estás em modo sobrevivência. Consegues continuar, mas sabes que não conseguirias manter aquele ritmo durante horas. É aquele ponto em que pensas, consigo continuar, mas isto já exige alguma atenção. É desafiante, mas ainda sustentável. Esta é uma confusão muito comum. Limiar anaeróbio
e VO2 máximo. Não são a mesma coisa. O VO2 máximo está mais ligado ao teu potencial máximo, ao tamanho do motor. O limiar está mais ligado à quantidade desse motor que consegues usar durante bastante tempo. Pensa num carro. Uma coisa é a velocidade máxima, outra é a velocidade que consegues manter durante muito tempo sem teres problemas. Na corrida acontece algo semelhante. Agora chegamos ao erro clássico. Muita gente acha que treinar limiar significa correr o mais forte possível. E isso normalmente estraga o treino. O objetivo é correr perto daquele ponto em que o esforço é elevado, mas continua controlado. Quando corres demasiado rápido, deixas de trabalhar o limiar e transformas o treino numa luta. E o resultado é mais fadiga, menos qualidade, menos consistência. Treinar mais forte nem sempre significa treinar melhor. Outro erro comum: transformar o treino num teste de ego. Tentar correr sempre um pouco mais rápido, só porque o relógio diz que sim. Mas o limiar não recompensa heroísmo, recompensa precisão. O limiar melhora quando o corpo aprende a lidar melhor com ritmos elevados. Quando aprende a sustentar esforço forte sem entrar tão rapidamente em desgaste. E isso acontece através da consistência, progressão, treinos específicos, recuperação adequada e principalmente tempo. Não acontece numa semana nem num treino mágico, tal como acontece com quase tudo na corrida. O limiar melhora com repetição, não com heroísmo. Existem várias formas, mas normalmente estamos a falar de esforços relativamente longos. Por exemplo, 20 minutos a um ritmo forte e controlado. Ou então, 3 vezes 10 minutos com uma recuperação bem curta. Outra alternativa é 5 vezes 6 minutos, mantendo sempre o controle. O objetivo não é acabar destruído. O objetivo é acumular tempo de qualidade perto desse ponto. O objetivo é sustentar, não explodir. E há um detalhe muito importante. Um treino de limiar bem feito costuma terminar assim, cansado, mas com controle. Com a sensação de que trabalhaste bem, não com a sensação de que sobreviveste. Então, como aplicar isto na prática? Primeiro, não transformes todos os treinos em treinos de limiar. O corpo precisa de variedade, precisa de dias fáceis e precisa também de recuperação. Segundo, aprenda a reconhecer a sensação. Respiração forte, foco, mas ainda com controle. Terceiro, não confundas treino de limiar com prova. Se acabas completamente destruído, provavelmente foste rápido demais. O treino limiar deve desafiar-te, não destruir-te. O limiar anaeróbio parece complicado, mas na realidade é uma ideia bastante simples. É a zona em que a corrida deixa de ser confortável e começa a exigir mais do corpo. É a fronteira entre o forte controlado e o esforço que começa a cobrar demasiado. Quanto melhor for a tua capacidade de correr perto desse ponto, mais rápido consegues correr durante mais tempo. E é por isso que esta é uma das capacidades mais importantes para praticamente todas as distâncias de corrida. Porque no fim, a corrida raramente é ganha por quem consegue acelerar durante alguns segundos. É muitas vezes ganha por quem consegue sustentar intensidade durante mais tempo. Se este vídeo te ajudou, subscreve o canal, porque aqui vais aprender a correr com mais inteligência e menos complicação. Coloca nos comentários se costumas fazer treino limiar e se já conhecias este conceito. E se gostaste do vídeo, não te esqueças de dar o teu joinha, partilha com os teus amigos, subscreve o canal caso ainda não tenhas subscrito e até à próxima e bons treinos.